Que a graça de Cristo esteja em cada coração nessa manhã. Amém? Bem, irmãos, eu poderia simplesmente ler aqui um versículo, fechar a Bíblia e despedir os irmãos, né, devido ao horário que está avançado. Mas eu quero deixar aqui a cargo dos irmãos. Será que a gente dá a mensagem ou não dá? Dá a mensagem, né? Então, infelizmente, nós temos que aprender a olhar um pouquinho o nosso horário, né, a condensar mais o nosso horário, para que nós não tenhamos essas dificuldades. Mas que Deus seja louvado por tudo que foi realizado aqui nessa manhã. Bem, irmãos, o tema, como já foi dito, é uma pergunta. O salvo não se perde? Bem, parece até uma pergunta meio contraditória, né, ou sem fundamento. Porque se uma pessoa, ela já recebeu a salvação, será que ela pode se perder? Não parece ser meio contraditório? Mas antes de nós entrarmos aqui na explanação deste assunto, eu gostaria de interagir um pouquinho com a congregação. Então eu vou fazer aqui duas perguntas e gostaria que os irmãos que concordassem, que disserem sim, levantem as mãos de acordo com essa pergunta. Dessem a resposta com as mãos levantadas. Bem, a primeira pergunta é a seguinte: você se considera um salvo? Gostaria de ver as mãos levantadas. Quem se considera um salvo? Pois bem, eu vi que uns levantaram, outros não levantaram as mãos, e outros ficaram meio lá e meio cá, né? Vai ou não vai? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Você se considera um perdido? Levante as mãos. Só o Mateus ali, né? Se considerou um perdido. Pois bem, agora nós vamos entender essa questão, né? Será que existe um meio termo entre salvo e perdido? Hein, irmão, será que existe? Porque eu percebi aqui que muitos não levantaram as mãos quando eu fiz a primeira pergunta, que os irmãos estariam salvos. Muitos também não levantaram as mãos quando nós perguntamos com relação a estar perdido, né? Então, nem uma coisa nem outra. Será que existe meio termo? Não, né? O que diz a palavra de Deus? Quase salvo é o quê? Completamente perdido. Então, não existe meio termo. Então, nós precisamos entender essa questão. Veja bem, quando que uma pessoa recebe a salvação? Hein? Exatamente. Então, irmãos, na realidade, quando nós falamos em salvação, vem logo em nossa mente o seguinte: na vinda de Cristo, né? Quando eu for para as mansões celestiais, então eu estarei salvo. Geralmente vem isso na nossa mente. Mas na realidade, na vinda de Cristo, os salvos receberão o galardão, a herança dos santos. Porque a salvação, ela vem antes. Nós recebemos a salvação unicamente quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal. E quando nós cremos que o sangue de Jesus é precioso para nos remir de todo o pecado. Quando nós colocamos a Jesus como nosso substituto, então assim nós recebemos a salvação. Agora veja bem, o que é a salvação? De que nós somos salvos? Os irmãos sabem do que nós somos salvos? Mateus 1, verso 21. O que diz lá? Exatamente. E ela dará à luz a um filho, e ele lhe porá o nome Jesus. E ele salvará o seu povo do quê? Dos seus pecados. Então é muito simples. A salvação nada mais é do que o perdão dos pecados. Cristo, ele nos salva dos pecados, dos nossos pecados. Então veja bem, se Cristo nos salva dos nossos pecados, unicamente nele, nós temos o mérito de alcançarmos a salvação. Se você imaginar que você vai ser um bom cristão,
você vai realizar boas obras, você vai guardar a lei de Deus, se esforçar o máximo para guardar a lei de Deus, você pode estar certo de uma coisa: nada disso vai fazer com que você seja salvo. Nada disso. O que vai te trazer a salvação, o que vai justificar os seus pecados, é unicamente você crer em Jesus como seu Salvador pessoal. Isso é o quê? Apenas consequência da salvação. Ao passo que, da mesma forma, se você não guardar a lei de Deus, se você não praticar as boas obras, você também não será salvo. E nós vamos entender por quê. Então, está escrito que quando uma pessoa, ela aceita Cristo como Salvador, o universo te considera como justo. Quando você aceita Jesus como seu Salvador pessoal, o universo te considera como justo. Agora, os irmãos já prestaram atenção no hino que nós cantamos, aqui para a introdução do nosso culto? Às vezes nós cantamos, mas nós não prestamos atenção na letra do que nós cantamos. Veja bem o que está dizendo esse hino, hino 201. A primeira estrofe: salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz. Tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Ele me deu certeza da minha salvação. De inefável gozo, enche meu coração. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz. Tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Isso aqui está no presente ou no futuro? Presente, né? No céu, ninguém tem aflição, ninguém tem dificuldade. Então, nós devemos crer nisso, irmãos. Na realidade, cada um de nós devemos crer que somos salvos pela graça de Cristo. Todos nós precisamos ter essa convicção, porque é unicamente essa convicção que vai nos dar a vida eterna, que vai nos salvar. Nada mais pode nos salvar, além de crer no sacrifício de Cristo para a remissão de nossos pecados. Então, agora veja bem, com relação à vida eterna, se nós falarmos da vida eterna, qual que é a condição para o homem herdar a vida eterna? Exatamente. A única condição para que o homem possa herdar a vida eterna é observar a lei de forma perfeita e perpétua. É a mesma condição que foi dada a Adão no Éden. Qual era a condição? Se Adão permanecesse observando a lei de forma perfeita e perpétua, ele viveria eternamente. Mas quando ele pecou, e Eva pecou, eles perderam o direito da vida eterna. E Deus não muda. Essa mesma condição permanece hoje. Se nós queremos herdar a vida eterna, é necessário que haja então uma guarda da lei, santificarmos a lei de Deus de forma perfeita e perpétua. Agora eu pergunto, isso o homem pode conseguir? Não. Irmãos, de maneira nenhuma nós podemos obedecer a lei de forma perfeita e perpétua. Você pode se esforçar o máximo na sua vida para guardar os mandamentos de Deus, que você não vai conseguir observar a lei de maneira perfeita e perpétua, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. E da única maneira como nós podemos, então, herdar a vida eterna, é mediante os méritos de Jesus, o sacrifício de Cristo. Porque quando você crê em Jesus para a remissão dos seus pecados, automaticamente Ele perdoa os seus pecados e te dá condição para você obedecer à lei, através dos seus méritos. Então, irmãos, isso é muito fácil de nós compreendermos. Unicamente é pela justificação, pela graça de Cristo, é que nós podemos, então, herdar a vida eterna. Agora, eu gostaria aqui de citar um texto, está em João 10, verso 27 a 29. Gostaria que os irmãos prestassem atenção nesse texto. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão,
eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Bem, o que está querendo dizer esse texto? Hein, irmãos? Na verdade, veja bem, aqui está querendo dizer que se você é uma ovelha de Cristo, você se considera uma ovelha de Cristo? Amém, né? Graças a Deus por isso que nós somos ovelhas de Cristo. Mas aqui está dizendo que Cristo, então, Ele nos dá a vida eterna e ninguém pode arrebatar, ninguém pode nos tirar isso. Então nós podemos concluir que uma pessoa que aceita Jesus, ele pode pecar, ele pode fazer tudo errado, que de qualquer forma ele vai ser salvo mesmo, não tem problema. É assim? Não, né? Então vamos entender aqui uma questão. Bem, existiu um grande reformador protestante, chamado João Calvino, que por volta do ano 1600, criou uma doutrina que hoje é muito conhecida, muito citada entre os evangélicos. Essa doutrina é, uma vez salvo, sempre salvo. Essa era a doutrina que João Calvino defendia. E ele teve muitos adeptos, vários evangélicos, igrejas protestantes, então adotaram essa doutrina. Calvino, ele sustentou que um verdadeiro crente nunca pode perder a sua salvação. Sua doutrina defende que, embora os indivíduos sejam livres e responsáveis, não podem escolher a salvação de sua própria vontade. Pelo contrário, Deus escolheu certos indivíduos antes do início do mundo, a quem ele gostaria de chamar à fé. Segundo os calvinistas, uma vez que a fé não é algo que escolhemos ter, mas sim um trabalho que Deus realiza em si, ela não pode ser abandonada. Em outras palavras, Deus havia predestinado o homem. Aqueles que Deus havia escolhido para serem salvos, eles poderiam fazer tudo errado, que mesmo assim seriam salvos. Ao passo que aqueles que Deus escolhera para a perdição, eles poderiam fazer tudo certo, que mesmo assim estariam perdidos. Essa era a teoria de Calvino. E com algumas adaptações, hoje ainda as pessoas creem nessa teoria. Uma vez salvo, para sempre salvo. Hoje muitas igrejas protestantes defendem essa teoria. Mas na verdade, nós sabemos que a Bíblia, ela não defende essa ideia. Veja bem, voltemos aqui ao texto de João 10, verso 27 a 29. Aqui Jesus está nos dizendo que ninguém pode tirar a salvação de uma pessoa. Então veja bem, Jesus, ele comprou a nossa salvação através do seu sangue. Nenhuma pessoa pode nos tirar o direito da salvação. Ninguém pode nos tirar esse direito. Nem mesmo o próprio diabo pode tirar o direito do homem da salvação. Mas existe um detalhe. O texto não fala que nós, pela nossa rejeição, podemos perder esse direito de salvação. Então, por isso que Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Porque se o homem rejeitar a salvação de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, então ele perderá esse direito de salvação. Então, irmãos, veja bem, a vida de um seguidor de Cristo é uma constante e tremenda luta contra o pecado. Isso nenhum cristão sincero contesta. Essa batalha é demonstrada pelo todo o Novo Testamento. Paulo, que disse claramente dessa guerrilha, luta, porque não faço o que bem quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele teve uma luta muito grande na sua vida contra o pecado. E nós conhecemos bem a história, que ele se esmurrava o seu corpo para não pecar contra Deus. E ele chegou a declarar, uma certa vez, que a sua salvação e a salvação dos demais deveriam ser, então, desenvolvida com temor e tremor. A nossa salvação precisa ser desenvolvida com temor e tremor. E nós vemos que no final da sua vida, ali quando ele já estava velho, ele declarou as seguintes palavras: combati o bom combate,
e guardei a fé. Essas foram as palavras de Paulo. Somente no fim da sua vida que Paulo expressou essas palavras. Isso quer dizer que a vida do cristão é uma vida de lutas. Não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem conflito. E é por isso que nós precisamos, a cada dia, lutar em fazer a vontade de Deus em nossa vida. Veja bem, a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser fiel até a morte e receberemos o quê? A coroa da vida. Agora, devemos entender então, por que nós precisamos obedecer à lei de Deus? Por que nós precisamos nos esforçar para fazer a vontade de Deus? Por que nós precisamos disso? Bem, existe um ponto muito importante que nós não devemos esquecer. Irmãos, que a palavra de Deus nos diz, né, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas a palavra de Deus também diz que a fé sem obras, ela é o quê? É morta. Uma fé sem obra, ela é uma fé inoperante, é uma fé morta. E nós só podemos desenvolver a nossa fé a partir do momento que nós lutamos para obedecer à vontade de Deus, obedecer à sua lei, obedecer os mandamentos de Deus. Então, é o processo de santificação que nós conhecemos, né? Nós precisamos dia a dia lutar em fazer a vontade de Deus, em vencer as nossas faltas, para que assim nós possamos passar por esse processo. E se nós lutarmos, com certeza, Deus ele vai nos conceder a vitória, né? Existe um ponto aqui muito importante, que diz o seguinte, olha, é pela contínua entrega da vontade, pela obediência contínua que se retém a bênção da justificação. A fé que não produz boas obras não justifica a alma. Então veja bem, uma fé que não produz boas obras, ela não justifica a alma. Se você não produz bons frutos, se você não procura viver a palavra de Deus, a sua fé irá desfalecer. E com isso, você não crerá em Jesus, não colocará Jesus em primeiro lugar na sua vida. Agora, existe também um outro ponto muito importante que nós precisamos entender. Diz o texto de Hebreus 5, verso 9 diz: tendo sido aperfeiçoados, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Veja bem, pelos méritos de Cristo, você se torna um salvo, mas para alcançar a vida eterna, precisa permanecer em obediência, pois a fé é robustecida e tornada perfeita somente pelas obras. Então, a nossa fé, ela pode se tornar perfeita somente através das obras. Se nós produzirmos frutos de arrependimento, se nós procurarmos lutar para vencer as nossas faltas, lutar para observar a lei de Deus. E com certeza Deus ele vai completar aquilo que nós não conseguimos. Porque já que a palavra de Deus nos diz que a condição para a vida eterna é obediência perfeita e perpétua, essa somente Cristo pode nos dar. Mas através da nossa fé, do desenvolvimento de nossa fé em Deus, Cristo irá completar essa obra em nossa vida. Pelos seus méritos, nós alcançaremos o direito à vida eterna. Então, irmãos, nós devemos ter em mente. E agora eu pergunto, faço novamente essa pergunta, que foi o início, né, aqui o tema da nossa palestra dessa manhã. O salvo pode se perder? Pode? Com certeza, né? O salvo pode se perder. Apesar de termos o direito da salvação, se nós negligenciarmos, se nós rejeitarmos esse direito, se nós rejeitarmos a Cristo como nosso Salvador, único mediador em nossas vidas, com certeza
nós podemos perder o direito da salvação. Então, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos permanecer em Cristo. E esse permanecer em Cristo significa estarmos no processo de santificação. Significa nós lutarmos para vencer as nossas tendências, lutarmos para fazer a vontade de Deus. E se nós agirmos assim, com certeza nós iremos receber o galardão dos santos. Que Deus nos ajude para isso. Amém.